dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está vendo essa aula, ou no momento que eu estou gravando, ou a aula já gravada no canal do YouTube, você precisa perceber que ler, escrever e interpretar, você já sabe fazer. Mas, para fazer isso, tem que querer. E quem está assistindo essa aula ao vivo mostra que tem interesse e quer ser um excelente leitor, um excelente escritor e uma pessoa que realmente sabe interpretar. Então, vamos aos estudos da língua portuguesa. Muito bem, vamos falar de modo indicativo do verbo. Se nós pensarmos no verbo amar, ele está no indicativo, neste modo indicativo. Então, se você pensar numa frase, por exemplo, tá? Nos casos de distúrbios obsessivo-compulsivos, ideias desagradáveis recorrentes levam a comportamentos ou rituais estereotipados, como lavar as mãos a todo momento para evitar fontes de castigo. De contágio, gente, fonte de contágio. Vejam, dentro desta frase tem um verbo no indicativo, o verbo lavar. Então, se eu pedir para você reescrever essa frase, colocando no início o verbo no indicativo, você, ao ler a frase, e você que sabe que verbos no indicativo são aqueles que terminam em AR, ER, IR e OR. Então, propor, OR. Decidir, IR. Escrever, ER. Lavar, AR. Essa frase ficaria começando assim: lavar as mãos a todo momento para evitar todos os tipos de contágio, evitar fontes de contágio. É um exemplo de comportamento obsessivo-compulsivo. Então, nesta lição, você vai aprender que verbos estão no modo indicativo. E no modo indicativo estarão os verbos que na sua escrita, na sua fala, na sua apresentação, eles têm terminações que indicam este modo. E as terminações são AR, ER, IR e OR. Que bom, então, que já trabalhamos os verbos no indicativo e que você aí vai praticar, não é? Vai praticar o seu, vamos dizer assim, raciocínio lógico e vai estar observando quando as pessoas falarem, quando as pessoas escreverem, quando tiver um texto lá colocado. E se tiver verbo e esse verbo estiver no indicativo, você já sabe como identificar. Agora vamos para questões que envolvem conhecimento relativo ao emprego de recursos típicos da linguagem escrita formal, tá? Que estão presentes em textos acadêmicos escolares. Então, veja só. Quando é que você precisa perceber um texto acadêmico, reescrever e fazer com que a reescrita ela também seja acadêmica, ela não seja oral, ela seja acadêmica. Qual a diferença do texto oral para o texto escrito? Acadêmico, lógico, acadêmico escolar, porque existem vários tipos de textos escritos, vocês sabem, né? Então, bem, a diferença é que na oralidade nós podemos estar falando de várias formas, de maneira mais livre,
mas na escrita nós precisamos escrever de maneira formal, tá? Então, se você pensar numa frase, os cientistas têm investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos. Então, os cientistas têm investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade e eles estudam para quê? Para apresentar causas e tratamentos distintos. São cientistas. Como você poderia escrever isso numa redação, por exemplo, do Enem, que vai falar de questão científica e o seu texto ficar muito claro, muito bom? Primeira possibilidade, o modo 1. É um exemplo. A possibilidade de distúrbios apresentarem causas e tratamentos distintos tem sido investigada pelos cientistas. Então, a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos tem sido investigada pelos cientistas. Você falou a mesma coisa da primeira frase, inverteu algo e ficou outra frase. Mas você podia dizer de outro jeito, como tem-se investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos. Na primeira frase, a primeira de todas que eu falei, que é os cientistas têm investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos, o foco está no cientista. Ele tem investigado o quê? Isso. O que é isso? A possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causa e tratamentos distintos. Veja que nessa frase a intenção é dizer ao leitor, que eu estou escrevendo um texto, tá? É dizer ao leitor que os cientistas estudam. Quando eles estudam, eles investigam. Quando eles investigam uma coisa específica, distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos, então aqui ele está estudando os distúrbios de ansiedade. Então quando eles estudaram isso, eles entenderam que esses distúrbios de ansiedade não têm uma única causa, não. Tem causas distintas, diferentes. Então os tratamentos também não é único, os tratamentos são diferentes. Se você olhar a frase do modo 1, vai ter a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos tem sido investigada pelos cientistas. Quem veio primeiro? A possibilidade de estudos de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos. O foco está no cientista ou está nos distúrbios da ansiedade? Nos distúrbios da ansiedade. Entenderam por que a escrita ela é tão dinâmica? Porque você vai botando na frente aquilo que você quer dar um foco, que você quer dar mais importância. E aí vem o modo 2, de escrever a mesma frase. Existem muitos outros modos, tá, de escrever essa frase. Mas vamos ficar no modo 1 e 2. Tem-se investigado a possibilidade de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos. Nesse tem-se, você não sabe quem tem investigado. Então, você omitiu, ocultou, deixou o leitor sem saber quem é que tem investigado a possibilidade da ansiedade e de distúrbios de ansiedade apresentarem causas e tratamentos distintos. Ok? Então, nesta aula de hoje, a gente pode ter um terceiro momento de reflexão sobre o uso da língua portuguesa. Realmente, um grupo de cientistas realizou um dos estudos mais interessantes a respeito de distúrbios de ansiedade. E isso mostrou na sociedade, né, que os distúrbios de ansiedade são muitos, todos nós temos algum grau de ansiedade.
E a gente precisa conversar sobre esses assuntos. É um assunto que realmente nos interessa. E como estudantes da língua portuguesa, nós precisamos dizer as coisas de maneira correta. Quando a gente fala, lembrem, quando a gente fala, a gente está numa dimensão em que a fala, ela pode ser dita e a gente pode falar de alguma forma muito nossa, porque o importante é que o outro compreenda, é que a mensagem chegue da forma como se intencionou e o outro compreenda a nossa mensagem. Agora, quando a gente escreve, não é bem assim. A gente tem que obedecer à norma culta da língua portuguesa. Então, se eu disser a frase: recentemente um grupo de cientistas realizou um dos sonhos mais interessantes a respeito de distúrbio da ansiedade. Eu digo essa frase. Aí, como eu reescrevo essa frase? Tem várias maneiras. Então, este exemplo, você pode dizer assim: um dos estudos mais interessantes a respeito de distúrbios de ansiedade foi realizado recentemente por um grupo de cientistas. Um dos estudos. Que estudos é esse? Os mais importantes. Sobre o quê? A respeito de distúrbios de ansiedade. O que foi que aconteceu com esse estudo especificamente? Ele foi realizado recentemente por um grupo de cientistas. Existem várias maneiras de dizer essa frase. E aí você vai pensando em como falar da sua maneira. Agora, quando você for falar sobre cientistas, estudos científicos, o assunto sendo distúrbios de ansiedade ou não, você lembre que você pode falar de várias maneiras. Porém, quando você for escrever, você precisa obedecer à norma culta da língua. E a norma culta da língua nos ensina que nós não podemos escrever faltando letras, que nós precisamos usar a pontuação, que nós temos palavras que têm acentos, a acentuação, que nós precisamos dizer uma coisa com lógica, com começo, com meio e com fim. Que primeiro vem a palavra, depois a frase, depois a oração, depois o parágrafo. Que vários parágrafos juntos vão formar um texto. E que, se a gente pensar na redação que vocês vão fazer do Enem, tem que fazer antes o rascunho. Dá trabalho escrever, mas é bom. Enquanto a gente está escrevendo, a gente está dentro de um mundo e de uma atmosfera muito própria de cada um. É imaginar, por exemplo, a questão científica do mundo. É pensar que tipo de ciência você gostaria de entender mais. É fazer leitura sobre essa ciência específica e depois escrever a sua própria redação dissertativa, argumentativa. Mas a aula de hoje, ela é esta e eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Curta, comente e compartilhe esta aula. Vamos lá!